Universidade pública não é nada mais que um serviço público, tal qual uma escola, tal qual o Sistema Único de Saúde, tal qual uma malha ferroviária. Volta e meia você vê notícia aí de privatização, notícia disso, daquilo, mas isso é tudo conversa. Eu sempre estudei em escola pública, né? Nunca tive... não sei o que é escola privada. 99% da população de São Paulo não conhece 1% do que é a USP. Não é uma pergunta fácil, parece que é, mas não é. O Brasil precisava olhar um pouquinho, com olhos um pouco mais empreendedores para essa questão de pesquisa. Tenho batalhado muito para que as universidades cresçam, né? Volta e meia você vê notícia aí de privatização, notícia disso, daquilo, mas isso é tudo conversa, né? Até porque hoje eu vejo a USP, e a Unicamp, a Unesp, e as públicas, num patamar que poucas universidades privadas estão. Nós estamos vendo as universidades privadas enfrentando um problema de falta de procura, de aluno, né? Falta de pesquisa, não é isso? Quebrando, e as públicas levando o trabalho à frente. Então, eu posso dizer, professor, que nós estamos aqui numa situação muito, muito positiva, né? São Paulo, acredito eu, está fazendo a lição de casa. E com toda a dificuldade, a USP, a Unicamp e a Unesp são as melhores da América Latina. Muito boa pergunta. O que o povo de São Paulo espera das universidades públicas? É importante a gente compreender que a universidade pública é um grande patrimônio que nós temos hoje dentro, né, do nosso país, do nosso estado, que é o estado de São Paulo. A gente espera, primeiro ponto, que as pessoas que estejam ingressando dentro da faculdade possam ter uma boa educação. Elas possam sair de lá pessoas especializadas, com competência, com conhecimento para ingressarem no mercado de trabalho. Além disso, eu acho que há uma função social muito importante dentro de uma universidade para uma compreensão do que é viver em sociedade. E a importância que nós temos de um diálogo, de troca de ideias, de conversas, para que as pessoas possam formar as suas opiniões. Não é uma pergunta fácil, parece que é, mas não é. De verdade, a verdade, eu acho que o povo paulista precisa de uma universidade que, seja um instrumento de inclusão social, de diminuição das diferenças, porque esse é um país muito desigual. Mas mais do que isso, que ela seja uma ferramenta para o desenvolvimento dessa sociedade, para que o Brasil, de fato, se torne uma nação, e uma nação que possa ser protagonista entre as demais nações do mundo. E a universidade pública tem tudo para fazer isso. Já fez no passado, tem feito, mas muito voltada para as elites do país, certo? Que é quem tem acesso, ou quem historicamente tinha e ainda tem acesso à universidade. Mas isso tem que mudar, precisa mudar. Política de cotas, a gente falou um pouco sobre ela aqui, tem contribuído para isso, mas ainda é pouco, né? Precisamos transformar, por exemplo, o ensino fundamental, o ensino médio, que cada vez mais tem sido mais excludente, né? Concepção que o país tem tido de educação não é uma concepção de uma educação libertadora, ou muito pelo contrário, né? Parece que nós estamos cada vez mais olhando voltar. Temos Estado cada vez mais olhando para o mercado de trabalho com uma posição subordinada na relação com as demais nações. Houve uma CPI contra as universidades de São Paulo. E eu me achei na obrigação, ninguém pediu, de ir lá e defender as universidades. Pô, minha universidade, eu sou uspiano. Como é que vai? E vem o Arthur vai, e vem não sei quem, e vem não sei o quê. A mulher, quem pediu essa CPI foi a mulher do prefeito de São Bernardo do Campo, que é prefeito hoje, não era prefeito naquela época. Porque queria levar uma faculdade para lá e não levou. Outra, tudo razões pessoais, entendeu?
E aí eu tive uma atuação muito próxima de todas elas. E virou escritório das universidades, das três. E eu orientava, vamos falar isso, vamos fazer isso, convoca fulano e tal. Isso me aproximou muito, entendeu? Porque eles queriam execrar as universidades. Os itens que eu mandei tirar eram ofensivos, sabe? Não era só porque eu sou uspiano, não. Era como paulista. Peraí, agora eles tiveram troco, né? Aliás, eu usei esse aqui. Falei, olha, vocês vêm aqui fazer uma CPI. Então, vamos fazer o seguinte, eu abro mão, vamos fazer CPI. Só não vou fazer uma das particulares. Assim, bem, eu sempre prezei pela universidade. Agora há pouco ainda estava numa reunião, eu estava falando, eu sempre estudei em escola pública, né? Nunca tive, não sei o que é escola privada, né? Nunca passou pela minha vida, ainda bem, né? Agora, infelizmente, a escola pública perdeu, principalmente no ensino fundamental, né? No ensino básico, fundamental e no ensino médio. Mas a luta nossa é exatamente por isso. E a universidade, ela também representa isso para a gente, porque é esse ciclo, né? Vai para a universidade e depois volta para poder agregar valor nessas outras etapas do ensino. Eu vejo a universidade, eu sempre defendi a universidade pública, sempre fui parceira da universidade pública, sempre estive muito próxima, né? Fui estudante da Unesp, de Araraquara. Hoje, desde quando eu entrei como deputada, sempre tive essa característica de uma das atuações do mandato voltada para a universidade. Universidade pública não é nada mais que um serviço público, tal qual uma escola, tal qual o Sistema Único de Saúde, tal qual uma malha ferroviária. E o serviço público ele tem seu princípio legal atender o interesse coletivo da sociedade. Um dos princípios da administração do serviço público é o princípio da primazia do interesse público, ou seja, você colocar o que atende o interesse da coletividade acima dos interesses particulares. A maior parte das pessoas na minha cidade, em Franca, não sabe que existe uma universidade pública e nem sabe que elas podem estudar no ensino superior sem pagar mensalidade. E boa parte das pessoas, quando você fala Unesp, elas remetem não à universidade, elas remetem ao projeto de extensão. Isso acontece em um monte de lugar. Na Unesp de Botucatu, que eu já tive a oportunidade de visitar, quando as pessoas falam Unesp, elas estão se referindo ao Hospital das Clínicas de Botucatu, não ao campus. As pessoas não sabem exatamente o que acontece em tudo aquilo, elas sabem do hospital. Isso é um excelente exemplo de que é muito visível, é muito concreto para a população o serviço, a entrega, essa retribuição que a universidade dá para as pessoas. A universidade já faz muito isso. E eu entendo que se não faz mais é porque falta recurso. Mas eu acho que isso é um caminho importante. A gente sempre ter na nossa linha de pesquisa, no nosso projeto, na nossa aula, nas nossas iniciativas intra e extracurriculares, esse objetivo, essa obsessão de como que a gente consegue fazer isso ser mais acessível, ser mais comunicativo para as pessoas do lado de fora. A pesquisa ela é fundamental, a gente sabe disso. A gente sabe que o baixo investimento em pesquisas nos últimos anos levou o Brasil, né, para um dos países que menos investe em pesquisa, que menos envolve tecnologia, que menos traz oportunidades de crescimento e desenvolvimento de determinados setores. E já é o oposto do que eu imagino, porque eu tive uma história muito legal, sabe? Um médico operou meu pai uma vez o coração, Dr. Adib Jatene, uma pessoa muito querida, e ele me disse o seguinte, que ele começou a vida dele fazendo pesquisa, e que ele achava que o instituto de pesquisa dele, ele não poderia ter lucro, ele teria que pesquisar e usar o dinheiro 100% voltado para a pesquisa, e que durante muitos anos da vida dele, ele trabalhou dessa maneira. Em um determinado momento, ele viaja para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, ele chegou lá, tinha um laboratório maravilhoso, com os principais equipamentos do mundo, com tecnologia. E aí ele compreendeu a importância da geração de riqueza para que se desenvolva mais pesquisas e mais oportunidade, e mais riqueza, e mais pesquisas. Então eu acho que o Brasil precisava olhar um pouquinho, com olhos um pouco mais empreendedores para essa questão de pesquisa. A pesquisa é feita para gerar oportunidade. A oportunidade gera receita, a receita é distribuída e gera mais oportunidade e mais pesquisa. Então eu sinto esse olhar ainda muito atrasado do Brasil
para as pesquisas, apesar de termos importantes pesquisadores e pessoas muito competentes dentro das nossas universidades. Então eu creio que esse olhar tem que ser um pouco mais específico e valorizar um pouco mais essas importantes pesquisas que levam o país para um crescimento. Veja hoje o que acontece em alguns países da Ásia com pesquisa. Veja os Estados Unidos com pesquisa. Então vamos olhar com um pouco mais de critério e atenção para isso. É claro que tem tempos e tempos. O tempo lá atrás foi um tempo de muita militância, de muita agitação, de muita reunião. Hoje já é um pouco diferente. Hoje nós estamos vivendo uma fase muito diferente na vida do parlamento, né? Diferente. Nós estamos numa fase mais, digamos, mais alta da sociedade, né? O parlamento ficou um pouco fora do que o que a sociedade quer. Prova disso que a votação dos deputados caiu, né? E aí a presença da sociedade aqui diminuiu. Mas um dos papéis da universidade também é retribuir para a sociedade o investimento que ela faz. Por isso que a gente defende o financiamento público. Porque a gente acha que através do financiamento público para serviços públicos, a gente consegue ter as melhores condições de satisfazer esse interesse coletivo. Porque se a gente se basear só no financiamento privado das coisas, a lógica da iniciativa privada é outra. E a gente vive um momento que a gente está tendo um grande debate sobre o destino do público, do privado, as suas razões de ser, as privatizações de serviços essenciais, né? Se só a iniciativa privada financiar as universidades só vão produzir o que vai interessar para esses pagadores, mas deve produzir para todos. Porque a universidade é pesquisa, é ensino, é extensão, mas para isso também você precisa ter boas condições físicas, você precisa ter os professores, os docentes precisam ter tempo para pesquisa, precisa ter tempo para estudar, precisa ter tempo para orientar, são professores que estão na graduação, que às vezes estão na pós, estão no pós-doc, estão no mestrado, estão no doutorado, enfim. A importância da universidade, a importância dos institutos de pesquisa também. Agora, a universidade, ela ainda é elitista, eu acho, não é? Eu acho que ainda ela não vai ao encontro de tudo aquilo que ela poderia contribuir. Ela tem condições para isso, né? Ela tem formação para isso, tem experiência, tem expertise para isso, em várias áreas do conhecimento, e poderia transformar isso talvez numa velocidade maior, né, para agregar valor para o dia a dia das pessoas, né? Porque acho que é isso que também pesa, né? O deputado de São Paulo, 99% dos deputados de São Paulo não conhecem 1% do que é a USP. Então, eu acho, sinceramente, que teria que formar um time para a universidade. Entendeu? Tem que formar um time aqui dentro para a universidade. Como já tivemos, como tivemos nessa época, que escorraçamos. Nós vamos fazer um intercâmbio de verdade. Eu tenho certeza. Não vai precisar todo ano fazer isso. Mas pega uma legislatura, pega uma parte um ano, outra parte no ano que vem, 10 por ano, sei lá. Aproximar, formar um time aqui que defenda as universidades públicas de São Paulo. A universidade produz coisas incríveis, faz trabalhos maravilhosos, mas às vezes a gente não sabe, né, o que ela faz, o que ela pode contribuir. Né? Vamos pegar violência contra a mulher, que é uma área que eu trabalho bastante. Né? A USP tem, acho que um Não Se Cale, acho que é um grupo de estudos, e tem também um grupo sobre a questão da violência sobre a mulher e outras formas de violência. Né? E a gente, às vezes, talvez, precisávamos trocar figurinhas com mais frequência, né? Termos momentos onde a gente pudesse sentar, né? E estabelecer, talvez, esse diálogo mais estreito. Né? Acho que isso também faz falta. Fato é que a primeira impressão que a gente tem da política é a política institucional. Então, se as pessoas olharem, vão falar, o Guilherme é um político. Mas vão falar que elas próprias não são políticas, porque elas não ocupam um mandato. Quando eu fui para uma escola pública, para o METEC, no ensino médio, e também, por coincidência, foi o ano de muita ebulição social no Brasil, que foi 2013, faz exatamente 10 anos, as manifestações e tal.
eu descobri que a política era muito mais do que só a política institucional. Junho de 2013, o desfecho de junho não foi resultado de um parlamentar, foi resultado de pessoas que se organizaram e fizeram o negócio acontecer. Veja bem, o parlamento não é um lugar onde você vai aprofundar um determinado assunto. Né? Não tenha essa visão porque ela é equivocada. Né? Aqui você vai discutir, você pode, igual as frentes parlamentares. Né? Eu, quando crio frente, eu dou prosseguimento. Mas nem todo mundo tem isso. Às vezes as pessoas criam uma frente e depois não se encontram mais. Só cria para falar que criou. Né? Mas, de qualquer modo, não é um lugar onde você vai, por exemplo, eu falo, vamos voltar à questão da violência sobre a mulher. Né? Eu não consigo estudar com profundidade, porque ao mesmo tempo que eu tenho isso, tem que ir lá na reunião, me posicionar contra a privatização da Sabesp, e na outra ver o que a Defensoria Pública está pedindo, a outra discutir o projeto do Ministério Público, a outra discutir a questão da educação, enfim, a outra discutir a lei orçamentária, então é impossível, né? É impossível, você não consegue, você não tem pernas para tudo isso. Mas tem essa condição, né, de poder debater sobre esses assuntos. Ai, obrigado. Vocês não querem água? Olha, o poder legislativo no Brasil, exceto a Câmara Federal e o Senado, não existe. Aqui, eu era líder de governo, eu não podia, no colégio de líderes, a gente definia o que ia para votação ou não. E eu vetava, não, isso aqui não pode. Por quê? Porque, se for aprovado, o governador vai ter que vetar. Certo? E o veto, em alguns casos, não é tão problemático. Mas, na maioria deles, é altamente problemático. Porque você veta um projeto que era bom para alguém. Né? E até eu punhei um negócio. Eu falava, olha, esse aqui é bom. Mas como é bom? Pô, esse aqui é muito mais rápido. Eu falei, não, é bom para veto. O governador pode vetar tranquilamente, que não vai dar desgaste nenhum. Então, essa é a nossa vida aqui, é ficar morejando, esmolando. É verdade, até porque o orçamento do Estado é um orçamento que, embora tenha, aqui nós votamos, né, que a universidade tivesse uma participação, embora tenha tudo isso, tem uma facilidade em função disso tudo. A presença do dirigente é fundamental. Eu vejo os reitores que aparecem aqui, vem ano, vai ano, né? Tem uns que já ficaram amigos de todo mundo. Ficar amigo, estar presente, formular, faz parte eu diria que faz parte do dia a dia, né? Não vai perder, você não vai perder com isso, né? Não vai perder com isso. Então, eu quero dizer que eu fico feliz saber que tem gente estudando essa questão na universidade. Acho uma relação muito tensa, muito tensa. Eu não digo da diretoria das universidades, mas ainda se utilizam as universidades e os alunos de maneira ideológica. É muito perceptível isso. Tem a turma da esquerda, que gosta da maneira como as escolas acabam ideologizando e levando para uma militância política. Tem a turma que se desagrada demais com isso. E isso acaba sendo usado como uma bandeira política, muitas vezes. Acaba separando as pessoas, colocando uns contra os outros. Dificilmente você consegue ver uma palestra dentro de uma escola ou de uma universidade pública de alguém que seja da direita, que pensa de maneira diferente, mesmo que seja de maneira muito respeitosa. Você vê uma agressividade, você vê um ódio nas pessoas só porque a pessoa que está do outro lado pensa um pouco diferente. Então, eu não vejo que essa relação hoje é uma relação saudável. Eu não vejo. Eu gostaria muito que ela se tornasse, e trabalharia muito por isso, para que a gente pudesse transformar as universidades num local de conhecimento, de conversa, de respeito, de troca de informações, e que a gente pudesse encontrar um caminho que seja produtivo para todos. Eu estava pensando na questão da inteligência artificial. Né? Eu não vi nenhum debate aqui na Assembleia sobre essas questões.
né? Sobre as TIs, tecnologia de informação, sobre redes sociais, sobre a inteligência artificial, o que isso impactua nossas vidas, né? Porque claramente está trazendo muitos impactos para nossas vidas, né? E eu ainda, outro dia, eu estava pensando, eu falei, pô, eu queria fazer esse debate, mas eu não sei nem por onde começar, sinceramente. Né? Falei, mas como é que eu começo isso? Que público que eu vou atrair? Como é que a gente faz isso? Né? Porque tem um limite nisso também, né? E a gente precisa compreender a importância que essas inovações têm, né? Toda essa nova tecnologia que estão a nosso dispor, né? Nem tanto a de nós todos, né? Porque os mais pobres têm mais dificuldade, muito mais, mas, enfim, de como ela pode impactar nossas vidas, como que a gente se preserva dentro disso tudo, né? Acho que isso é muito importante, acho que a universidade tem muito a contribuir. Uma da política de cotas, que você botou mais gente de outros estratos sociais dentro da universidade, mas quando ela sai da universidade não tem mercado de trabalho, não tem como dar continuidade a isso, e isso gera uma frustração nas pessoas, tal. Então, mas aí como é que a universidade lida com isso sozinha? Né? Não tem, não é um problema só dela, ela é um reflexo do que é a nossa sociedade. Precisa ter um conjunto de políticas públicas, né? De educação, mas outras políticas também. E eu costumo dizer, não sou um especialista no tema, mas sou um pouco atrevido, que além que ele deveria evoluir da concepção de tripé universitário, de ensino, pesquisa e extensão, para um quadripé. Que eu acho que a gente precisa incluir, eu vi aqui no documento de vocês, a permanência estudantil. Porque nem o ensino, nem a pesquisa, nem a extensão, elas existem sem pessoas. Né? O ensino são professores que ensinam para estudantes e aprendem com seus estudantes. A pesquisa é uma relação de estudantes que desenvolve suas pesquisas. A extensão depende desses mesmos estudantes. Então, eu acho que ele deveria superar uma lógica que ainda existe nas universidades, de que permanência estudantil é uma matéria lateral, secundária, é um a mais, é um plus. Ah, você está na universidade, daí você ganha um bônus a mais, porque talvez você precise disso. Eu acho que a permanência ela tem que ser intrínseca da universidade, ela tem que ser um pilar. Então, a gente não tem receita pronta, mas acho que medir, primeiro aproximar mais, né? Eu acho que criar mecanismos que possam fazer com que as pessoas sintam a presença da universidade, né? Da importância que ela tem para a vida delas. Quando você tem o Hospital do Butantã, é o hospital da USP, né? Hospital escola, não é? Eu me lembro que teve uma vez que ele quase fechou. A comunidade no entorno deu a grita, porque eles iam ficar sem aquele equipamento importantíssimo para os cuidados com a saúde da população. Mais de 500 mil pessoas usam aquele hospital. E é importante não só para a comunidade, mas importante também para os alunos, né? Não só os alunos que estão fazendo a medicina, e como também os residentes, né? Que tem ali um local para a sua especialização. Agora, a medir isso, eu acho que você acompanhar, fazer algumas, talvez, de forma aleatória, mas acompanhar como que certas comunidades recebem um determinado conhecimento e como que elas avançam ao receber esse conhecimento numa determinada área específica. Mas aí requer acompanhamento, né? Não tem outro jeito, eu acho, né? A gente mede com as provas que devem ser aplicadas de conhecimento técnico. Eu vou dar um exemplo. Na minha empresa, quando eu entrevistava alguma pessoa para poder ter ela parte do nosso quadro de colaboradores, tinha uma prova técnica para saber qual era o conhecimento real técnico que aquele candidato teria sobre os assuntos necessários para a minha empresa. No meu caso, era uma empresa de engenharia. Então, as perguntas eram técnicas. E a partir daquilo, eu conseguia ter uma métrica e uma avaliação se a capacidade de formação daquele aluno ou daquele candidato tinha as competências para poderem estar integrando o nosso quadro. Eu acho que nós temos que fazer alguma coisa muito parecida. Nesse ponto, o mercado privado é muito bom, porque ele desenvolve, né, métricas que sejam realmente capazes de trazer a informação para a tomada de decisão. Eu acho que sem isso é impossível a gente, no feeling, compreender o que realmente acontece.
A minha mensagem é que eles, na medida que assumam um papel importante, que é dirigir uma universidade, possam ter uma boa relação com a sociedade. E como faz isso? Conversando, frequentando locais que não estão acostumados a frequentar, saindo da academia, saindo daquela coisa que os senhores sabem como lidam, né? Eu sou da academia e eu não quero conversa. Eu já vi muito disso aqui, né? E eu penso que o papel da universidade e o dirigente tem que estar muito próximo da sociedade. Cara, eu sou físico, o Gutenberg, né? Vim aqui, mas o Gutenberg era um exemplo clássico que não era da academia, que era da política, do bom sentido da palavra, né? A primeira impressão que a gente tem da política é a política institucional. Então, se as pessoas olharem, vão falar, o Guilherme é um político. Mas vão falar que elas próprias não são políticas, porque elas não ocupam um mandato. Quando eu fui para uma escola pública, para o METEC, no ensino médio, e também, por coincidência, foi o ano de muita ebulição social no Brasil, que foi 2013, faz exatamente 10 anos, as manifestações e tal, eu descobri que a política era muito mais do que só a política institucional. Junho de 2013, o desfecho de junho não foi resultado de um parlamentar, foi resultado de pessoas que se organizaram e fizeram o negócio acontecer. E eu fui para uma escola que era muito mobilizada politicamente, um movimento estudantil secundarista muito forte, depois foi ocupada. Então eu digo que faz mais ou menos 10 anos, de 2013 para cá, que eu passei até a ver na militância política uma coisa que fazia muito sentido para a minha vida. Quando a gente não está acostumado a estar diretamente dentro de uma instituição ou dessa posição, isso porque eu sou um legislador, eu estou no poder legislativo, sequer no poder executivo. Mas é um choque, a gente tem que aprender, a gente tem que se basear, a gente tem que buscar se aperfeiçoar. Eu acho que é muito importante a gente buscar esses caminhos e ter políticas públicas para preparar esses gestores. Mas eu sou contra uma visão que leve a isso uma potência da elitização. Você acha que os políticos eles tinham que ser obrigados a ter aula de direito para ser políticos? Eu acho que não. Eu sou formado em direito. O direito me trouxe várias possibilidades. É um monte de coisa que eu entendo, talvez até a mais do que alguém que seja leigo no assunto, pela faculdade que eu fiz agora. Tem muitos políticos, eu sou colega de uma deputada que era empregada doméstica, que não fez ensino superior, é uma excelente deputada. Ou um metalúrgico, um trabalhador braçal, ou um cientista. Você entende? Que eles não se sintam sós, né? Porque nós estamos falando de gestores de universidade pública, vamos falar, por exemplo, de prefeitos. Tem curso para prefeito? Não tem. Você vira prefeito, você tem um mandato de 4 anos. Você leva um tempo para entender o que você está fazendo ali. Você leva um tempo para entender o que você precisa fazer, qual é o resultado que você quer. Quando você percebeu tudo isso, acabou teu mandato. Então, a questão do gestor é um problema muito sério. Nós precisamos criar uma cultura de gestão que o país não tem ainda. Então, se há uma mensagem a deixar para os gestores de universidade, é estarem atentos a isso. Não sei como é que é. Tem mandato nas universidades? 4 anos. Então, talvez seja um pouco do mesmo sofrimento. Eu fui prefeito. Professor de Franco da Rocha, da minha cidade. Eu fui 4 anos vereador, depois fui 4 anos prefeito. Meu filho, 20 anos depois, foi prefeito também, 8 anos. Não é caudatário, não é isso que eu estou dizendo, e nem é carreira, mas uma experiência leva, por exemplo, a dizer, olha, meu filho, veja só, o governo abre um programa aqui de financiamento de, suponhamos, estradas vicinais. Tá bom? Obviamente, o governo quer privilegiar quem é da sua base de sustentação, quem tem consonância com a sua visão de sociedade e de governo. Só que na hora de aplicar o recurso, ele também tem pouco tempo para aplicar. E, em geral, as prefeituras não têm projetos executivos para receber esse recurso e aplicar. Então, o governo acaba aplicando onde tem projeto executivo, porque ele também precisa mostrar resultado. Então, se você tiver projetos executivos de obras para fazer, você vai ter mais recursos que os outros. Agora, até você entender isso, aprender que isso passou teu mandato. Quando você tem uma escola e sabe como é que essas coisas funcionam, as pessoas que você representa acabam ganhando em relação às outras cujos gestores não tiveram esse ensinamento. O que não pode, eu imagino, é o dirigente se fechar e achar que a população pode, através dos impostos,
enviar recursos e ele não prestar contas para a sociedade. Isso não pode acontecer. Então eu quero crer que o caminho é contato com todo mundo. Né? Eu tenho certeza que o dirigente que contactar com todo mundo não vai perder o seu conhecimento, não vai perder o seu modo de ser, vai ajudar a fazer a sociedade entender o papel da universidade pública.